Vamos reagir a um vídeo da Ana Larissa Lima, criadora e especialista do emagrecimento comportamental, e ela nos ensina a eliminar o peso invisível que impede seu paciente de emagrecer. Primeiramente, tudo que for falado nesse vídeo terá uma comprovação científica baseado ou em algum estudo ou algum artigo importante. Sabia que a energia do teu cliente pode estar bloqueando a perda de peso dele? E eu não estou falando de motivação ou força de vontade. Estou falando da frequência vibracional. Vamos lá. Os sentimentos, como medo, tristeza, raiva, eles não têm uma unidade de medida, eles não podem ser medidos em hertz, eles são faixas múltiplas, e isso pode ser uma interpretação mística, mas não há nenhum dado científico que comprove isso. Não. Quando seu cliente vive preso em emoções de baixa frequência, como medo, tristeza, raiva e culpa, ele está vibrando uma frequência muito baixa. Eu vim aqui para te mostrar. Quando ele está vibrando nessas frequências mais baixas, até 175 Hz, é impossível ele perder peso de forma sustentável. O emagrecimento... Aí sim tem um pouco de verdade. O estresse realmente pode atrapalhar seu processo de emagrecimento, porque quando você está estressado, seu cortisol fica muito alto. E esse cortisol muito alto pode aumentar seu apetite. E com isso você vai comer mais, vai estar ingerindo mais calorias e por isso que atrapalha seu processo de emagrecimento. E isso não é explicado pela física quântica ou pela sua vibração de Hertz. É explicado pela endocrinologia. Só aumenta. Quando nós ajudamos os nossos clientes a aumentar essa frequência vibracional, principalmente fazendo com que ele vibre acima de 200 Hz, que é a energia da coragem que coloca esse corpo em movimento, o emagrecimento simplesmente deixa de ser uma luta e se torna uma consequência natural de viver com uma frequência elevada. Mas para isso acontecer, é necessário... Sim, tratar a saúde mental é muito importante para o processo de emagrecimento, mas não é certo você misturar esses conceitos místicos e de crença com dados científicos que são explicados pela medicina e por fontes científicas. E pessoas como ela, que compartilham essas informações na internet, levam a outras pessoas a acreditarem que sim, que o processo de emagrecimento está relacionado a frequências baixas ou algum bloqueio emocional, e se esqueceram do mais importante, que é o gasto calórico, que são treinos, alimentação adequada, qualidade do sono e fatores psicológicos também, mas com certeza não é a sua frequência, medida em hertz ainda. Se você quiser aprender como utilizar o emagrecimento comportamental para transformar não só o corpo, mas a mente e a energia dos seus clientes e ter um programa de emagrecimento que realmente funciona de forma profunda, comigo na imersão Expert em Emagrecimento Comportamental. E no final, é claro que ela iria vender o curso dela, levando as pessoas a realmente comprarem e acreditarem que o que está faltando para o processo de emagrecimento delas é a frequência vibracional alta, sendo que tudo isso é refutado e explicado pela endocrinologia, metabologia, pela ciência. E claro, você pode acreditar nisso, mas nós, como estudantes de medicina, estamos aqui para compartilhar informações que há comprovações científicas, que há estudos e dados científicos. Como eu já disse, é sim muito importante você cuidar da sua saúde mental por conta do seu estresse, que pode sim atrapalhar o seu processo de emagrecimento, mas não tem nada a ver com hertz, com qual frequência você está vibrando. É mais simples do que vocês pensam. Na perspectiva freiriana, há momentos em que a fala se aproxima da educação bancária, quando a ideia de que frequência vibracional baixa impede o emagrecimento é apresentada como verdade absoluta, sem abertura para diálogo ou reflexão crítica. Nesse formato, o cliente apenas recebe a informação, sem possibilidade de questionamento. A crítica ao que eu chamei de bancarismo na educação, que é exatamente essa prática educativa em que o professor deposita, é como se o professor abrisse a cabeça do educando e metesse lá dentro os pacotes de conteúdos. E isso é uma inconsistência, isso não tem sentido. Por outro lado, há aproximações com a educação libertadora, quando a proposta é olhar para emoções, crenças e traumas pessoais. Isso valoriza a experiência subjetiva do cliente e convida à reflexão sobre sua própria história, em vez de impor fórmulas do tipo, coma menos, gaste mais. Se a fala fosse utilizada como ponto de diálogo, o que você sente que atrapalha seu processo? Medo, culpa, tristeza. Estaria fortemente alinhada ao pensamento de Freire. Do ponto de vista da psicologia da aprendizagem, o discurso pode ser analisado por diferentes referenciais. No behaviorismo de Skinner e Pavlov, há certa relação ao considerar que emoções negativas funcionam como estímulos que podem gerar comportamentos compulsivos, numa lógica de estímulo-resposta. Na aprendizagem social, de Bandura, caso sejam apresentados exemplos de clientes que elevaram sua frequência e emagreceram, esses modelos funcionariam como referências que inspiram outros a repetir o comportamento.
No construtivismo de Piaget, a proposta de identificar crenças e traumas exige uma reflexão ativa do cliente, que precisa dar sentido próprio ao processo, e não apenas seguir ordens externas. No socioconstrutivismo de Vygotsky, se houver espaço para trocas em grupo, rodas de conversa e partilha de experiências, a aprendizagem passa a ser mediada pela interação social, ampliando a construção coletiva de significados. Em síntese, o vídeo mostra elementos da educação bancária, quando traz afirmações fechadas, e da educação libertadora, quando abre espaço para que o cliente reflita sobre sua experiência. Já na psicologia da aprendizagem, há traços behavioristas, na lógica estímulo-resposta. Ecos de Bandura no uso de modelos, mas uma maior aproximação com o construtivismo e socioconstrutivismo, quando o foco está em reinterpretar crenças e compartilhar vivências. Como propostas de melhorias, na base científica real, é necessário substituir frequência vibracional em Hertz por explicações embasadas, como impacto do estresse e das emoções no sistema endócrino, no sono e na compulsão alimentar, além de utilizar termos corretos da psicologia e da nutrição, como comportamento alimentar, gatilhos emocionais e estratégias cognitivas. Na educação crítica, deve-se incluir referências a estudos ou recomendações de órgãos de saúde, mostrando que o emagrecimento sustentável depende de multifatores, como alimentação, atividade física, saúde mental, genética e suporte profissional. Já na didática, é importante usar imagens ou esquemas, resumir em tópicos claros o que é mito e o que é verdade, além de evitar o tom de propaganda e focar em informar antes de vender. Por fim, na ética educacional, é fundamental deixar claro que se trata de uma proposta alternativa, não de uma verdade absoluta, orientando os clientes a procurarem acompanhamento de profissionais habilitados, como nutricionistas, psicólogos e médicos.